aconteceu. Então o dinheiro vem até mim de várias formas, de várias fontes, e você precisa acreditar nisso, porque isso é real. Quando você se abre para o universo, quando você está aberto para receber as bênçãos que o universo tem para te dar, elas vão te encontrar. Oi, vizinha, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. O meu nome é Viviane, pode me chamar de Vivizinha. E se você já me conhece e está voltando aqui no canal, gratidão, seja bem-vinda de volta. Dentro dessa caixinha tem vários sonhos, alguns eu já realizei e outros estou realizando. E eu vou compartilhar com vocês como foi que eu manifestei uma viagem dos meus sonhos, como você já viu aí no título, né? Foi um cruzeiro, que ele faz parte dos meus sonhos há muitos anos. Eu não lembro desde quando, mas desde que eu conheci, que eu vi um cruzeiro pela primeira vez, eu falei, uau, uau, que incrível, que extraordinário, que experiência sensacional. Só que na minha cabeça, viver aquela experiência era só para pessoas muito ricas e para mim jamais imaginei viver uma experiência como aquela. Em 2021 foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre você atrair aquilo que você realmente deseja. E em 2021 eu fiz o meu primeiro quadro dos sonhos. Eu vou colocar aqui na tela os meus quadros dos sonhos de 2021, 2022, 2023, 2024. E esse sonho só veio ser realizado em 2025. Foram 5 anos, mas 5 anos de persistência, acreditando que eu iria realizar o sonho de fazer um cruzeiro, e ele aconteceu. Então, aqui nessa caixinha tem várias fotos estilo Polaroid de sonhos, de lugares que eu desejava realizar, que eu desejava conhecer. Alguns desses sonhos eu já realizei, como por exemplo, ó. Eu fiz essa fotinho aqui, Argentina, Paraguai e Brasil, marco das 3 fronteiras. Junto com essa fotinho, eu também tinha uma outra aqui, que é Foz do Iguaçu, coloquei eu e a minha família. E todas essas fotos na minha antiga casa, eu mudei tem 7, 8 meses para esse apartamento, mas na casa que eu morava eu tinha uma penteadeira, tinha mais espaço, então todas elas ficavam ali expostas na minha penteadeira. E durante algum tempo, na verdade 2021, 2022 e 2023, eu tinha o quadro dos sonhos que eu fiz no Canva, imprimi e coloquei dentro do meu guarda-roupa. Em 2024 foi que eu imprimi essas fotos e coloquei na minha penteadeira. Então tem aqui Argentina, Paraguai e Brasil, marco das 3 fronteiras, Foz do Iguaçu. Incrível que quando eu realizei esse sonho, eu realizei esse junto. Foz do Iguaçu é muito próximo do Paraguai e da Argentina. Então, esse sonho foi realizado ano passado. Viajei com um casal de amigos. Eles estavam indo para a Argentina de carro e nos convidaram para ir juntos. Então, para você ver, quando você acredita num sonho, ele pode se tornar realidade. E foi real. Então, esses 2 sonhos aqui eu consegui realizar o ano passado. O outro sonho, tem vários aqui que eu ainda não realizei, não vou mostrar todos eles, mas tem muitos sonhos aqui. Carros, passeios que eu quero fazer, lugares que eu quero conhecer, enfim. Olha esse sonho aqui, gente. Me diga se você não me vê lá em Paris. Emily em Paris. Gente, é muito real. Então, todas as vezes que eu visualizava essas fotos lá na minha penteadeira, eram memórias, era como se eu já realmente, de fato, tivesse vivido todas essas experiências. E esse vídeo eu vim falar da minha experiência, cadê tu? Do cruzeiro, aqui, ó, do cruzeiro. Essa viagem, ela aconteceu 2 vezes. A primeira vez ela aconteceu aqui, ó, na minha mente,
E a segunda vez foi no meio do oceano. Durante muito tempo eu tive esse sonho de realizar esse cruzeiro, mas era um sonho que para mim parecia muito impossível. Eu nasci numa família pobre, fui criada na periferia e viver um sonho como esse era praticamente impossível diante da minha realidade. Não era só sobre uma viagem, era sobre a sensação de liberdade, sobre estar no meio do oceano e perceber que o mundo era muito maior do que tudo aquilo que a gente vive na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas para mim era algo muito impossível, como eu te falei. Até que um dia eu tive uma virada de chave, aquele start, aquela virada mental que fez tudo fazer sentido e todas as coisas que eu desejava tanto e que eu achava ser impossível, passou a não ser mais impossível na minha mente. Eu gosto muito de histórias de viradas de chaves, porque é muito legal, porque do nada você não acredita. Aí você escuta uma frase que muda tudo. E essa frase eu ouvi, acho que foi em 2021, 2020, 2021, é de Napoleão Hill. Essa frase diz o seguinte: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Repetindo, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Ou seja, tudo aquilo que você acreditar que você pode conquistar, você pode conquistar. Tudo que você pensa sobre você pode se tornar real. Se você pensa que você é um fracassado, você tá certo. Se você pensa que você é uma pessoa bem-sucedida, você tá certo também. Então, naquele momento, eu passei a acreditar que todos os meus sonhos poderiam se tornar reais. E aí eu pensei, e se eu começar a agir como se eu já tivesse conquistado? E se eu começar a imaginar a minha viagem como se ela de fato já estiver acontecendo? Como se de fato eu já estivesse me preparando para essa viagem? E olha, isso começou lá em 2021, no meu primeiro quadro de visualizações. No meu primeiro quadro de visualizações, você pode ver que tem aí um navio. E do lado tem falar inglês. 2022, os sonhos se repetiram, porque eu não fiz nada para conquistar esses sonhos. Absolutamente nada. 2022, o que tá aí no meu quadro dos sonhos? O cruzeiro, o navio. E falar inglês. 2 anos já, querendo falar inglês, mas eu não fazia nada para que isso acontecesse. A manifestação vai acontecer se você não fizer nada por isso? Não vai acontecer. 2023, o que tá aí no meu mural dos sonhos? Cruzeiro de novo e falar inglês de novo. Quando foi em 2024, aí eu falei, não vou fazer mais nesse estilo, né? Porque antes eu só fazia uma foto, imprimia e colava no guarda-roupa. Vou imprimir estilo Polaroid. E foi aí que eu coloquei todas essas fotos na minha penteadeira. Eu passei o ano de 2024 todo santo dia olhando para essas imagens. Olhando Argentina, Paraguai, meu carro dos sonhos que eu não vou mostrar, outros países que eu quero conhecer, a minha casa dos sonhos, que mais? Outra viagem que eu quero fazer, mais uma viagem que eu quero fazer. Essa aqui eu vou mostrar. Paris, eu lá na Torre Eiffel. Ó, como é real. Não fui ainda, mas irei, tá? Foz do Iguaçu, que eu já realizei. Um passeio que eu quero fazer. Meu casamento. Ai, meu Deus. E o cruzeiro, né? Então, em 2024, como eu vi essas imagens com mais frequência, elas começaram a se tornar, assim, muito reais na minha vida. Eu olhava essas imagens e é como se fosse uma memória, como se realmente eu tivesse passado pela experiência de ter entrado nesse cruzeiro. Então eu comecei a fazer algo que para muita gente pode parecer estranho. Eu fechava os olhos e eu me imaginava lá, andando no navio, aquele vento batendo no meu rosto, aquele mar infinito. Então, como eu disse no início do vídeo, eu vivi essa experiência 2 vezes. A primeira delas foi aqui na minha mente e a segunda vez foi no meio do oceano.
Agora o segredo de manifestar é que muita gente não entende. Manifestação não é só você pensar positivo, não é você cruzar os braços e esperar que tudo aconteça, que as coisas caiam do céu no seu colo. Isso não vai acontecer, isso não é manifestação, isso aí é ilusão. Agora, a manifestação acompanhada de ação, essa sim é a que vai realizar os seus sonhos. Então eu comecei a agir como quem realmente vai viajar. E eu comecei a fazer pesquisas. Então eu tinha um sonho muito grande de ir pro cruzeiro. De todos esses sonhos que eu mostrei aqui, tem muitas viagens aqui dentro. Mas você tem que ter um ponto de início, uma partida. E o meu sonho inicial era fazer o cruzeiro. Esse era o meu primeiro sonho. Essa era a minha prioridade. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto. Entrei no YouTube, pesquisei cruzeiros nacionais, cruzeiros internacionais. Comecei a andar pelo navio através dos vlogs. Então eu ia lá assistir centenas de vlogs de como as pessoas foram pro cruzeiro, como que elas escolheram, o que elas levavam na bagagem, quais eram as festas temáticas do cruzeiro, quantos dias elas ficaram, quanto elas gastaram. Eu sabia tudo, conhecia todos os ambientes do navio. Eu sabia que tinha cassino, eu sabia que tinha academia, que tinha spa, sabia das piscinas descobertas, do toboágua. Eu sabia exatamente tudo. Então, por isso que todos os dias, quando eu olhava para essa imagem, era como se fosse uma recordação, porque na minha mente aquela viagem já tinha acontecido. Eu pesquisei tudo. E aí eu parti para outro tipo de pesquisa, valores. Ai! O cruzeiro que eu fiz foi um cruzeiro internacional. Ele saiu de Santos, São Paulo, ele foi para Argentina. A gente teve uma parada lá na Argentina, descemos, conhecemos, passamos o dia na Argentina, voltamos para o navio. Depois nós fomos para o Uruguai, fizemos a mesma coisa, descemos no Uruguai, conhecemos, fizemos passeios turísticos lá com guia. E depois retornamos para o navio, seguimos viagem até Itajaí, em Santa Catarina. Descemos em Itajaí, conhecemos ali o local. Depois voltamos para o navio. Você não é obrigado a descer do navio. Se você quiser, você pode passar o dia no navio. O navio ele fica atracado, ele fica parado ali na cidade, né? E aí quem quiser desce, tem um barco menor que leva você até a praia e você passa o dia. Depois você marca o horário, retorna para o navio e segue viagem. E aí por fim ele volta para Santos. Então essa viagem, ela foi incrível. Essa viagem foi a viagem dos meus sonhos. Eu sempre imaginei poder levar minha família num navio, sabe, com todo... Gente, é muito incrível, muito luxuoso. A experiência, assim, é sensacional. Se você ainda não fez um cruzeiro, faça. Só não se você tiver medo do mar, aí não dá, né? Mas se você gosta de mar, se você tem esse sonho, eu acho que você precisa realizar esse sonho. Não coloca isso como meta impossível, porque não é. Eu fui, você pode ir também, basta você acreditar que você vai conseguir e você focar, direcionar a sua mente para conquistar a sua meta. Para que isso aconteça, você vai ter que abrir mão de outras coisas, mas são prioridades. O que você realmente quer? Qual é o teu desejo? É um desejo muito forte no seu coração de realizar essa viagem? Você vai conseguir porque eu consegui. Eu tô aqui gravando esse vídeo pra falar que se é um sonho seu, não sei se é um cruzeiro, não sei pra onde você quer ir, pode ser por Nordeste, porque até quando eu fiz a pesquisa pra ir pro cruzeiro, paralelo eu fiz uma pesquisa também pra ir com a minha família pro Nordeste, e o preço é a mesma coisa. Então, pra mim, valeu muito mais a pena ter feito esse cruzeiro, porque além de ter tido toda a experiência do cruzeiro, do oceano, das festas temáticas, do self-service,
você volta com 2, 3 quilos a mais, porque é comida 24 horas. E além disso, eu conheci 2 países, né? Eu levei a minha família na Argentina, eu já tinha ido na Argentina anteriormente, mas a minha família não. E conheci o Uruguai, então com o mesmo valor que eu poderia ter ido pro Nordeste. Eu amo de paixão o Nordeste, mas assim, a minha prioridade naquele momento era fazer o cruzeiro. Então é isso que eu tô falando pra você aqui. Escolhe qual é a tua prioridade, foca nela, vai com força, com fé, porque vai dar certo. Nada vai impedir você de realizar os seus sonhos a não ser você mesma. Tudo que eu fiz, desde assistir vídeos no YouTube, pesquisar preço, pesquisar rotas, eu estava agindo como se realmente aquela viagem fosse acontecer. E eu não tinha dinheiro para que isso acontecesse, e nem planos, e nem o meu marido, muito menos. Mas ele falava, nunca pensei em fazer um cruzeiro não, mas se é o seu sonho eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Então comecei a agir, a movimentar as águas ao meu redor nesse fluxo, no fluxo de quem vai viajar para o cruzeiro. E eu lembro que nesse ano de 2024, que foi o ano que eu expus, né, todas essas fotinhos na minha penteadeira, eu já comecei a me preparar realmente para viajar mesmo sem ter o dinheiro. Então eu comprei a minha mala, eu comprei chapéu, eu fiz uma mudança no meu guarda-roupa e eu vou gravar um vídeo sobre isso, que acho que 80, 90% do meu guarda-roupa, ele é do Enjoei. Ele é de brechós e dentro do Enjoei, eu tava passeando ali, né, pesquisando, eu vi um kit com 3 chapéus por R$25, mais ou menos isso. Eu falei, os chapéus pro meu cruzeiro. Eu comprei os chapéus, não tinha viagem, não tinha nada. Comprei chapéu, comprei a mala e fui me preparando como se realmente aquela viagem fosse acontecer. No final de 2024, mais ou menos, outubro, agosto, setembro, outubro, entre agosto e outubro, eu recebi uma proposta da empresa que eu trabalhava como tradutora para uma universidade que trazia cursos de fora aqui para o Brasil. E eu recebi um salário fixo, um salário que dava para o meu gasto, né, para os meus gastos mensais, mas naquele final do ano ali, entre agosto e outubro, eu recebi uma proposta de um trabalho extra dessa faculdade e eles me pediram o meu orçamento e eu, chutei o valor que eu queria para minha viagem. E eles aceitaram. Eu fiquei 1 ou 2 meses, acredito que foi 2 meses, deu uns 60 dias. Eu fiquei 60 dias nesse projeto. E quando demorou um pouquinho para eu receber, mas eu recebi o dinheiro. E eu consegui comprar a minha viagem dos sonhos com dinheiro que eu não tinha, com dinheiro que eu não esperava, de um projeto extra que apareceu do nada. Não foi do nada, eu sei que não foi do nada, porque eu estava movimentando tudo para que isso acontecesse. Então, aconteceu. Então, o dinheiro vem até mim de várias formas, de várias fontes, e você precisa acreditar nisso, porque isso é real. Quando você se abre para o universo, quando você está aberto para receber as bênçãos que o universo tem para te dar, elas vão te encontrar. Só que você precisa estar preparado para essa oportunidade. Eu já estava preparada. Eu já sabia para onde eu ia, eu já sabia como ia ser essa viagem, eu já conhecia o navio, eu já sabia preço, eu já sabia tudo. E o dinheiro chegou no momento exato. Eu fui na agência, fechei o pacote. E eu lembro, olha outra bênção, né? Nas minhas visualizações, eu me imaginava abrindo ali a porta do quarto e dando de frente com aquela visão de sacada de cruzeiro, sabe? Pro mar. Quando eu fui fechar o meu pacote, a cabine com sacada era muito mais cara. E eu tinha que fechar 2 quartos, porque nós somos em 5 pessoas aqui em casa, né? São 3 adolescentes e 2 adultos. Então, eu fui pesquisar e eu fechei 2 quartos.
porque aí eu coloquei um quarto só para os adolescentes e um quarto para mim e para o meu esposo. E fechei os quartos sem janela, sem sacada. Aí mais uma surpresa, né, do universo para mim. Eu recebi um upgrade. Então, a própria CVC, que foi onde eu fechei o meu pacote, ela me deu um plus na minha cabine. E a minha cabine, que era uma cabine sem janela, né, só com a janelinha assim, eu recebi um upgrade para uma cabine com sacada. Então, assim, foi muito melhor do que eu imaginei, foi muito maior do que eu imaginei. Eu fico emocionada de lembrar, porque era uma viagem dos meus sonhos, e quando você deseja muito uma coisa, só você pode impedir isso de se tornar real. Se você realmente acreditar, e se você não deixar que as situações do dia a dia te desanimem, não importa qual seja a situação, não desiste dos seus sonhos, porque tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. E eu conquistei o meu sonho. Eu conquistei janeiro de 2025, né, fez um ano agora. Eu embarquei com a minha família nesse cruzeiro. Foi a viagem mais incrível, assim, da minha vida, junto com os meus filhos. A viagem mais luxuosa que eu já fiz. E eu sei que eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser, eu posso alcançar. Então, por isso a minha caixinha aqui tá recheada de destinos. E eu tenho no meu caderno, já comentei com vocês, eu tenho aqui no meu caderno uma matéria que tem as coisas que eu vou fazer antes de morrer. Eu quero colocar 100 coisas pra fazer antes de morrer, mas ainda não cheguei no 100 não, tô por volta do número 50, por ali. Quando você realmente acredita que você pode conquistar, que você merece viver essa experiência, o universo ele vai se alinhando, e quando você menos percebe, aquela viagem que só tinha acontecido aqui na minha cabeça, ela começou a se encaminhar, tudo começou a se encaixar para que ela realmente acontecesse no mundo material. Eu nunca vou esquecer aquele momento que eu vi o navio gigante, que a gente chegou lá no Porto de Santos e que eu vi aquele navio gigante. Gente, era muito grande. Parecia um prédio dentro da água. E eu falei pra minha família, agora a gente vai tirar a foto real. Porque essa daqui foi a primeira viagem, a viagem que aconteceu aqui na minha mente. Mas agora a gente tá realizando, então vamos se posicionar. Vamos tirar a foto oficial. E eis que essa foto aconteceu. Essa e muitas outras. Foi um momento assim que eu jamais vou esquecer. E naquele momento eu entendi uma coisa muito importante. Muitos sonhos eles morrem, não é porque eles são impossíveis. Muitas vezes os sonhos morrem porque a gente para de acreditar neles. Talvez o seu sonho possa parecer muito distante. Talvez você não entenda como isso vai acontecer. Talvez você não veja possibilidade nenhuma disso acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Antes dos sonhos se tornarem real, antes de você conseguir materializar os seus sonhos, você tem que acreditar que o sonho ele precisa existir primeiro dentro da gente. Ele tem que ser real dentro da gente. O que eu quero passar com esse vídeo é você poder sentir, você poder experimentar a sensação de realizar os seus sonhos antes mesmo deles acontecerem. Faz isso e depois volta aqui pra me contar. Eu espero que você não demore tanto tempo como eu, né? Porque o meu sonho, eu comecei a visualizar ele em 2021 e vim realizar ele em 2025. Mas não importa quanto tempo leve pra você realizar o seu sonho, você vai conseguir realizar, tá? Tem algumas pessoas que realizam muito rápido. Não importa se o seu sonho vai demorar um pouquinho mais, mas acredite, não para, não deixa de acreditar nos seus sonhos. Agora eu quero saber qual é a sua viagem dos sonhos. Conta aqui pra mim nos comentários, vamos interagir.
E se você gosta de histórias reais sobre sonhos, viagens, recomeços, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu compartilho não só o destino, mas o meu caminho, a minha jornada. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da minha história e de como estou materializando todos os meus sonhos. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração, te vejo no próximo vídeo.